Mas, sempre quando uma lei... Normalmente a gente sofre um pouco, porque as leis americanas são as maiores. Então, assim, vou te dar um exemplo. Se eu posso ficar 2 horas exposto a um determinado ruído no Brasil, um exemplo, nos Estados Unidos eu poderia ficar 50 minutos só. Sempre é uma fração muito maior. O fator de segurança deles é muito maior que o nosso. A gente pode... O amianto é um produto que foi proibido, se eu não estou me enganado, recentemente no Brasil. Lá mas já era há muitos anos. Já há muitos anos atrás. Então, o grau de segurança deles é muito grande. Então, a gente segue a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que rege diversas regras também para garantir o bem-estar do trabalhador e minimizar as consequências. Porque quando você tem um acidente ali, quer seja ambiental, quer seja pessoal de pessoas, ou até mesmo uma parada de uma fábrica, de uma unidade operacional, é que nem a gente está falando, envolve todo o contexto, tudo. Se afeta a comunidade, se afeta a população que está próxima ali, né? Sempre você vai ter... eu tenho uma empresa que deu um vazamento de um gás. Vai para a cidade, vai para a comunidade. Então, esses cuidados, eles devem ser tomados de maneira preventiva para evitar. E aí, normalmente, são baseados em regras e leis ou procedimentos. Temos as certificações, que são as internacionais, né? No caso da segurança, no caso de qualidade é 9.001, no caso de meio ambiente 14.001 e no caso da segurança, que era antiga de 18.001, que era a OSAS, que é americana, e passou a ser a 45, que é a norma de saúde e segurança. Por que eu tenho essa certificação? Porque garante que o meu processo está em conformidade com as leis e regras e com a prevenção. Então, quando os fornecedores ou mesmo clientes meus, ele pode exigir de mim, olha, eu compro de você, mas eu quero que você me apresente um certificado seu de garantia que você faz segurança na sua unidade operacional. Ele tem que comprar com garantias mesmo. Exatamente. E quando você tem esse certificado, muitas das vezes o Ministério do Trabalho, que é um órgão que fiscaliza as empresas, às vezes ele olha só pelo... Não, você tem o certificado, porque é muito difícil você adquirir o certificado. Tem. Então eu já vou mais tranquilo porque eu sei que você segue regras. Bacana. Né? Gustavo, prevenção e emergência. Quais são os profissionais e equipamentos essenciais para garantir a segurança e saúde ocupacional na mineração? Perfeito. Rosângela, nós temos uma norma regulamentadora que é a NR4, que ela traz uma tabela de grau de risco. Então nós temos o grau de risco 1, 2, 3 e 4. A mineração hoje ela enquadra no 3, temos algumas empresas mais críticas que no 4 e uma empresa de iogurte, um exemplo, seria um 3, né? Uma empresa de cabos. Então tem que classificar sempre pelo KNAI, mas são os 4 graus de risco, 1, 2, 3 e 4. O banco seria um 2, né? E aí depois vem a quantidade de funcionários. Aí você tem uma escala de profissionais. Então você tem os profissionais de segurança, que são os engenheiros de segurança do trabalho, que é um engenheiro ou um arquiteto, que ele é graduado e pós-graduado em engenharia de segurança. Que não existe uma graduação em engenharia de segurança, é uma pós-graduação em engenharia. E tem o técnico de segurança, que tem a formação técnica. E depois tem o médico e os técnicos de enfermagem do trabalho, ou o enfermeiro do trabalho. Sim. Esses são os obrigatórios pela quantidade de funcionários versus o grau de risco. Depois você tem vários outros profissionais. Eu posso ter um instrutor de veículos industriais, que é uma área grande da segurança. Eu posso ter ergonomista, que é uma profissional de fisioterapia, que ela trata os problemas ósseos musculares dos trabalhadores, que nada mais é ergonomia que adaptar o funcionário ao ambiente de trabalho. De uma maneira que você cria um impacto menor possível na saúde dele. Então, esses profissionais são os profissionais que vão agir diretamente numa empresa no processo de segurança. Gustavo, mas as empresas menores que não enquadram nesse grau, ela pode contratar uma consultoria de saúde e segurança e ela presta todo o serviço para ele e faz com que... Porque ele tem que seguir regra. A partir de uma empresa que tem um funcionário, ela tem que seguir algumas regras de segurança. Mas não necessariamente que precisa ter esses profissionais. Pode contratar uma consultoria. E depois tem também os profissionais indiretos, que eu sempre digo, que são as comissões de CIPA, que são a CIPA ela é muito forte. A CIPA ela data de antes de 78, quando foi instaurada a portaria 3214, que é a portaria das NRs. Então, a CIPA ela é formada por os trabalhadores ou eleitos por votação, escrutínio de voto, ou por aqueles que são indicados para fazer uma comissão. E aí eles vão trabalhar segurança, eles discutem, fazem uma reunião mensal, fazem a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Incidentes.
E tem a brigada de incêndio, que é aquela equipe de bombeiros industriais, bombeiros internos, que faz o curso de brigada, de acordo com as ITs do bombeiro. Normalmente, em Minas Gerais, a IT 12, Instrução Normativa 12 do bombeiro, que cita todas as regras para montar uma brigada de incêndio, que vão combater incêndio, atender emergências, todo esse processo. Então, esse basicamente é o corpo de emergência da empresa. Tipos de riscos, né? Quais são os principais riscos que podem causar acidentes na mineração, afetando trabalhadores, equipamentos e também o meio ambiente? Então, na verdade, a mineração, igualmente os demais processos produtivos, ela tem diversos, uma série de riscos que é subdividido, né? Depois a gente vai ver um pouquinho, riscos de acidente, que é aquele que eu apertei o dedo, eu causei uma lesão. Esse é um acidente, aconteceu. Sim. Se eu perdi a vida ou se eu simplesmente cortei o dedo, vai ser só aquilo ali, não vai mudar. Ou as doenças ocupacionais, que é aquela que ela vai a curto, médio e longo prazo, que vai afetando a saúde do trabalhador, até o momento que leva ele a óbito, né? Então, mas o risco mais crítico que a vida toda, né, a gente sempre trata na mineração, é a parte respiratória. Como você faz a moagem, quebra, uma série de movimentação com o minério, ele gera um particulado, uma poeira. Sim, e aquela poeira ali, nós temos na legislação brasileira 2 tipos de poeira de risco. Só 2. Gustavo, mas e na Europa? Na Europa são vários. Nos Estados Unidos, então, eles têm... No Brasil, só 2. É só 2 para particulados, que é o amianto, né? A fibra de amianto e a sílica. Então, eu posso ter uma poeira, mas ela pode não ter sílica livre. Então, não vai me causar uma doença que chama silicose, sabe? Essa silicose é considerada pela medicina do trabalho como câncer ocupacional. Não chega a ser um câncer, mas ele impede o pulmão e a pessoa vai indo até que ela vai a óbito, ela é afastada permanentemente do trabalho. Não tem conserto. O que entrou no pulmão não sai mais, né? Então, a poeira é realmente o mais crítico na empresa, porque ela vai atacar a longo prazo. Mas nós temos veículos industriais, veículos pesados, que às vezes o funcionário pode, por um erro de operação ou por um ponto cego, atropelar um funcionário, uma máquina de 3, 4, 10, 15 toneladas pegar um funcionário, infelizmente pode ser um acidente grave. Tem também os equipamentos, né, correias transportadoras, equipamentos, prensas, moinhos, uma série de equipamentos no processo produtivo de mineração. Além também dos riscos relacionados ao processo. Então, eu tô aquecendo o material ali. Qual que é a minha injeção de combustível ali? É um líquido, é um gás, é um pó inflamável? Então, quer dizer, aquele processo pode acarretar também um acidente. De repente, uma explosão, de repente, asfixiar um trabalhador. Então, nós temos uma série de riscos envolvidos no processo que eles podem ser identificados, têm que ser controlados, para poder o trabalhador trabalhar. Ele vai ter que conviver com aquele risco, mas de uma maneira que o risco está sob controle. E usando, com certeza, os equipamentos que são exigidos, né? E com relação aos danos causados ao meio ambiente? Então, aí a gente entra um pouco na área ambiental, quando eu tenho um processo ali que pode gerar um particulado. E esse particulado, ele pode ou não ser um particulado cancerígeno. Vamos pensar numa empresa que processa tório, bário, urânio, todos esses metais, esses materiais, né, esses minérios que são radioativos. Então, se eu jogo um material desse na comunidade, vamos pensar no meio ambiente, eu vou afetar fauna, flora, águas, né? E de uma maneira geral acaba indo também para a comunidade, mas a gente vai afetar. Quando eu tenho uma mineração onde eu tenho que fazer o processo de lavagem de minério, é mais crítico, eu tenho que fazer as barragens. A barragem, normalmente, ela tem que estar no local alto, porque você tem que dissolver essa água em poucas quantidades para poder ir eliminando toda essa situação. E aí, aonde que acontece? Vem as chuvas, às vezes não tem manutenção daquela barragem e acarreta um acidente. Quando eu tenho um acidente, se eu tenho na minha jusante daquela barragem ali, uma comunidade ou um meio ambiente, eu destruo tudo, eu vou destruir tudo. Então eu vou matar animais, eu vou matar a fauna, a flora, eu vou pegar pessoas. Então toda a extensão dela ali eu posso comprometer, quando eu não tenho um processo totalmente controlado. Que é o que a gente vem falando, que o trabalho que você faz é justamente tendo esse controle aí, né? Ocorrências. Você pode compartilhar com a gente algum caso de acidente de trabalho ou incêndios que vivenciou na mineração, sem citar, claro, o local, né?
Sim, então, eu vou falar um pouco sobre os incêndios, né? Como a gente fica numa área mineral, numa área florestal muito grande, então é normal, sempre passa um caminhoneiro, pega, joga um cigarro, porém, ao longo dos anos a gente vai aprendendo uma coisa muito interessante. O incêndio, muitas das vezes, na floresta, ele começa sozinho, não precisa de ação humana.